Louvado seja Deus, graça e paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mais uma quinta-feira, na oportunidade de louvarmos e adorarmos a Deus. Queria agradecer aos irmãos que estão no culto, online também, um beijo no coração de cada um, e que o Espírito Santo nesta noite venha falar grandiosamente aos nossos corações. Eu quero dar início a este culto já entregando para você uma palavra sobre os Salmos 143, o verso 1, onde o salmista ele faz uma súplica a Deus por proteção e livramento. Ele diz assim: o Senhor ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas e escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Amém. Esse é o nosso Deus, que escuta as nossas orações segundo a verdade do próprio Deus. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é tudo o que nós precisamos. Oremos ao Senhor. Pai querido e maravilhoso Deus, esta noite, mais uma vez, nós possamos te cultuar, te adorar em espírito e em verdade, e que o teu Espírito Santo venha sobre nós, trazendo a revelação do alto dos céus, para que tudo aquilo que for falado seja para a honra e glória do teu nome, e que nós venhamos não ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Abençoa os de perto, os de longe, os que estão aqui, os que estão agora nos seus lares, aqueles que ainda estão trabalhando, aqueles que vão assistir essa live posteriormente, mas que as famílias representadas sejam abençoadas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, quando estão com a palavra de Deus aqui, vamos abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14. O Espírito Santo brade aos nossos corações. Deus é maravilhoso e nós contamos com Ele todos os dias da nossa vida. Por isso que o salmista disse: eu o louvarei por todos os dias, os quais o Senhor entregou para o meu viver. Capítulo 14 de Mateus, nós vamos iniciar o texto, a leitura, a partir do verso 22, e diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com ele. Jesus, porém, falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo
e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e lhes trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam salvos. Amém, queridos? Oremos ao Senhor. Espírito Santo, como é bom termos o Senhor que nos conforta, que nos consola, que é o nosso abrigo, o nosso refrigério. E que nesta noite o Senhor possa se revelar a cada um de nós através da Tua palavra. Nós estamos aqui e queremos nos alimentar da Tua preciosa palavra. Que o Senhor nos desperte diante de Ti, para que nossos olhos possam contemplar as maravilhas, as obras das Tuas mãos, como também nós somos a obra-prima das Tuas mãos, e assim queremos ser abençoados e dirigidos pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, por toda a nossa vida. Por isso, toma o que é teu, toma outro lugar de honra e fala com cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, este é mais um texto conhecidíssimo de toda a palavra do Senhor, que nos fala: Jesus andou por sobre o mar. Nos fala também que Pedro, ele andou por sobre o mar ao receber a palavra de Jesus, quando Jesus disse: Vem, Pedro. E ele então lançou-se ao mar para ir encontrar com Jesus. Mas o que eu quero falar nesta noite, irmãos, é justamente sobre a fé. A fé que Jesus tem em nós, a fé que nós temos nele, mas a fé que realmente é aquilo que nós vivemos, né? Porque tudo que nós precisamos viver de fato, é viver pela fé. E viver pela fé não é fácil. Por que não é fácil? Porque viver pela fé é viver aquilo que os olhos não estão vendo, aquilo que a tua mão não está apontando, é aquilo que talvez o mundo inteiro está dizendo para você: não vai dar certo, não é assim. Porém, Deus diz: é assim, eu sou contigo, agindo eu, quem impedirá? Então é um desafio para nós, irmãos, vivermos pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós, por muitas vezes, nós queremos agradar ao Senhor, nos convertendo, deixando as práticas das más obras, buscando a sua palavra cada dia, nos aperfeiçoando através da sua palavra, nos deixando ser moldados pelo Senhor, porque tudo isso é um trabalhar de Deus na nossa vida, é um passo de cada vez, e nós vamos dando esses passos seguindo o nosso Mestre, seguindo o nosso Jesus. Mas viver pela fé é isso que Jesus deseja que nós vivemos. E quando nós entendemos este recado, esta vontade e este propósito de Deus para todos os seus, então nós começamos a desfrutar daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus, ele mesmo viveu pela fé. Ele nasceu e as pessoas precisavam, para crer nele, aplicar a sua fé, porque o próprio nascimento de Cristo não foi
concebido naturalmente de um homem e de uma mulher, mas o nascimento do próprio Senhor Jesus foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. E ali, logo já no início, nós vemos um testemunho tão maravilhoso de um grande homem que nem sempre é falado na Bíblia, né? Que é José, o esposo de Maria. Porque José, quando ele soube que Maria estava grávida, a Bíblia diz que ele resolveu dentro dele deixá-la secretamente, para não expor ela, porque o coração dele, o sentimento dele, os pensamentos dele, tudo dizia que não era possível uma criança ser concebida pelo Espírito Santo sem ter um homem ali. E ele não havia coabitado com Maria. Mas o Senhor deu um jeito. O Senhor enviou um anjo para falar com ele. E hoje o Senhor envia sobre nós o Espírito Santo. Jesus ele deu um jeito. Jesus ele sempre dá um jeito, né? Ele deu um jeito quando nós estávamos separados de Deus por conta do pecado original. E ele deu um jeito. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. E hoje, mais uma vez, ele deu outro jeito, porque Jesus subiu aos céus, se assentou à direita de Deus Todo-Poderoso, mas ele deu um jeito, enviou sobre nós o Espírito Santo do Senhor, que nos envolveu no poder do Altíssimo. E hoje, mais uma vez, nos convence do pecado, do juízo e da justiça, nos trazendo a revelação pura de Deus, para que nós não venhamos a errar o caminho, assim como fez com José. E José não errou o caminho. José continuou a obra e a vocação a qual Deus tinha dado para ele. E o que eu gostaria de falar nessa noite, queridos, é exatamente que Jesus, ele é maior que a nossa fé. Eu vou repetir isso porque muitas pessoas desanimam, muitas pessoas às vezes param de buscar a Deus, porque elas se sentem que não têm fé, elas se sentem indignas de caminhar a caminhada do cristianismo, achando que elas têm que ter uma fé sobrenatural, algo muito grande dentro delas, para que elas possam agradar. E Deus ele é tão maravilhoso, igreja, que o Senhor disse que a fé pode ser o tamanho de um grão de mostarda, o menor grão que existe, mas essa fé já é suficiente para mudar todas as coisas, para você lançar uma palavra ao monte, ele será arrancado de um lugar e transplantado a outro lugar. Por isso, a fé que nós temos, ela precisa ser uma fé verdadeira e genuína. Esse é o nosso desafio. Porque em muitos casos, nós vemos na própria Bíblia, que algumas pessoas achavam que tinham fé, mas na hora H, não existia fé. Porque a fé não é algo que eu acho que eu tenho fé, eu sinto que eu tenho fé, eu penso que eu tenho fé. Não, a fé, ela não é um sentimento, não é um pensamento. A fé, ela é uma certeza. Assim como nós sabemos que hoje nós estamos vivos e nós morreremos um dia, isso é uma certeza que nós temos, a fé também é uma certeza. Agora, muitos outros acharam que não tinha fé nenhuma, mas na hora H tiveram fé. Na hora H mostraram ao mundo que Jesus existe. E mais uma vez se cumpre a palavra do Senhor, que é o final que mostra os resultados, como o próprio Salomão disse, não é verdade? Agora, como agradar a Deus? Tendo essa fé. E a fé só vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esse texto que nos fala sobre Jesus andar sobre as águas,
Nos fala que todos os discípulos estavam no barco, não estavam? Sim, olha o que diz o verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Jesus estava ministrando, falando sobre a lei, curando, efetuando os seus milagres, as suas maravilhas, e ele não havia acabado, mas ordenou, compeliu os discípulos para que entrassem no barco. E esses discípulos, pela fé, pela certeza de que Jesus estaria com eles entraram no barco. Todos tinham fé, mas na hora que veio um vendaval, que as águas tentavam afundar o barco, só um andou sobre as águas. Lembra que o pastor disse no início? Muitos falam que tem fé, mas no final nós vemos que não tem fé. Ali então estavam todos os discípulos no barco, mas ali só um andou pelas águas. Por que só um? Porque todos os outros que estavam ali não tiveram a fé necessária para andar sobre as águas. Olha o que diz aqui no verso 27. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Por quê? Por que Jesus disse: sou eu, tem de bom ânimo, não temais? Jesus, ele disse a mesma palavra para aqueles discípulos, e principalmente para Pedro naquele momento, a mesma palavra que ele disse para nós no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, 33. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que estava acontecendo literalmente naquele momento? Havia um vento contrário sobre o barco. O barco estava sendo açoitado pelas águas. Já era de noite, eles já estavam cansados, já estavam com fome, já estavam com sede. Mas Jesus vindo até eles, Jesus disse, a Bíblia diz que Pedro se assustou e eles acharam que era um fantasma. Então eles estavam vivendo ali as aflições, que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas quando Jesus avistou Pedro, e quando viu aqueles homens dizendo: é um fantasma, o próprio Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus não muda, irmãos. Jesus, ele é imutável. Ele fala, continua falando para cada um de nós. João 16, 33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Independente se você está dentro do barco, o barco está sendo açoitado, independente se você está na praia recebendo a palavra, independente se você está passando pela tempestade, se o vento é contrário ou se o vento está até mesmo no seu favor, mas o importante é ter o bom ânimo em Cristo Jesus. E este bom ânimo vem da fé. Este bom ânimo é fé, é saber que o nosso Redentor vive, é saber que na tempestade ou na bonança, no tempo bom ou no tempo ruim, Ele sempre estará conosco, nos abençoando para que o propósito dele em nossas vidas se cumpra. Ele tinha um propósito para os discípulos. Foi esses discípulos que o Senhor enviou ao mundo para a propagação do Evangelho. Como é que eles iam padecer? Jamais. Mas eles chegaram num momento que eles acharam que o próprio Jesus era até um fantasma. Por quê? Porque era impossível aos seus olhos, naquela condição que eles estavam, o barco quase na pique, uma tempestade de noite, sem luz, e de repente alguém vira até eles. É esse Jesus que é o nosso Deus, irmãos.
É Ele que de repente aparece na nossa vida quando você menos imagina. Quando você está em sofrimento, quando você está de noite, quando você está no vento contrário, debaixo da tempestade, Ele vem. Mas Ele vem desta maneira, Ele vem no sobrenatural. Ele não vem no natural, até porque, para que você viva as bênçãos do Senhor, você tem que aplicar a sua fé e viver o sobrenatural a qual Ele tem para nós. O que Pedro disse? Enquanto todos diziam que ele era um fantasma, Pedro, ele diz assim: se és tu, Senhor, manda que eu vá até ti. E o que Jesus disse? Vem. Jesus continua dizendo: vem, vem, meu filho, vem, minha filha. E este vem é tudo que nós precisamos fazer, e é pela fé. Nós só vamos a Jesus pela fé, na certeza de que Ele é, de que Ele faz, de que Ele é o alfa e de que Ele é o ômega. Agora eu entendo porque só Pedro, de todos os discípulos, desceu do barco e colocou o pé nas águas, no meio de uma tempestade, porque ele ouviu a voz do Senhor dizendo: vem, vem. O Senhor diz: as minhas ovelhas conhecem minha voz, ouvem a minha voz e obedecem. Entendeu a fé que agrada a Deus? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não está te pedindo coisas loucas, Deus está te pedindo para você obedecer. Pastor, mas isso que Pedro fez foi uma coisa louca, claro. Mas o próprio Jesus disse para ele: vem. E Jesus disse para ele: vem, porque o próprio Pedro foi audacioso ao ponto de dizer: Senhor Jesus, se és tu, manda que eu vá até ti. E às vezes as nossas orações, irmãos, nós somos audaciosos também, e Deus gosta disso. E por que Deus gosta disso? Porque Jesus veio pela fé, e assim como Jesus foi, nós devemos ser. Assim como Jesus andou, nós devemos andar, porque Jesus, ele sabia o que lhe esperava. Era a cruz, porém, aos nossos olhos, seria a dor, seria o sangue derramado, seria o choro, as lágrimas, para os nossos olhos, mas aos olhos de Jesus, seria a nossa vitória, que transformaria a dor na libertação, que transformaria pelo sangue derramado de Cristo, agora, no perdão de todos os nossos pecados. Por quê? Porque Jesus sabia que ele precisava passar tudo aquilo para nos libertar. E nós precisamos saber que nós precisamos passar neste mundo assim como Jesus passou, tendo bom ânimo de Jesus, porque Ele venceu o mundo. E mesmo que você não seja como Pedro, não andou sobre as águas, mas seja como os outros discípulos, que ficou no barquinho, não importa, queridos, se a tua fé é do tamanho de Pedro, ou se a tua fé é como a de Tomé, tem que ver para crer. O que importa é ter a fé. E uma coisa que você precisa saber, para que o diabo não venha te roubar a fé que você tem, que você acha muitas vezes que você não tem, é que a fé que você precisa, ela é suficiente já para mudar toda a sua vida. É do tamanho do meu mostrar. Então não se compare a ninguém. Aquele que andou sobre as águas. Não, eu não consigo andar sobre as águas, mas em outras águas você consegue aplicar a sua fé. Uma mulher hemorrágica há 12 anos, a Bíblia diz, que ela já tinha consumido todos os seus bens, ela já tinha perdido tudo na sua vida, 12 anos sofrendo, já não tinha mais solução, até que ela disse para ela mesma: se eu apenas tocar na orla de Jesus, eu serei curado. Mas a fé não é falar, a fé é agir sobre aquilo que você fala. É como o vale de ossos secos, quando o Espírito do Senhor levou o profeta Ezequiel lá no vale de ossos secos, o que ele disse? Pode esses ossos reviver? Aí ele disse: Senhor, tu sabes.
Ele diz: então profetiza sobre o vale de ossos secos. Então ele profetizou, e naquele momento o que aconteceu? Aqueles ossos, um começou a bater no outro, e foi-se o maior milagre daquele tempo. Porque, irmãos, osso com osso foi se juntando, o esqueleto se formando, tudo se formando novamente, até houve um maior milagre. Mas por quê? Porque um homem entendeu em Deus que ele precisava profetizar e precisava declarar pela fé. É o que essa mulher fez. E ela, pela fé, ela andou, foi lá no meio da multidão e tocou na orla de Jesus. E se vocês lerem esse evangelho que nós estamos pregando hoje de Mateus, no capítulo 14, quando nós terminamos o versículo, depois que passou, terminamos esse texto, depois que passou toda essa situação, olha o que diz o verso 36. E rogavam que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua boca. E todos os que tocavam ficavam sãos. Então entenda o início desse texto, que é Jesus andando sobre as águas, Pedro andando sobre as águas, os discípulos ficando no barco, e até Pedro afundando, mas com o final. O final foi que, quando eles desembarcaram, as pessoas queriam tocar na orla de Jesus para serem curados, porque todos ficaram sabendo daquilo que aconteceu. Por isso a nossa vida, ela é um testemunho para o mundo, irmãos. Você precisa manter o seu testemunho, manter pela fé. Estava vindo ali para salvar os discípulos aquele que era e continua sendo maior do que todos nós, maior que a nossa própria fé, o próprio Jesus. Assim, irmãos, como o nosso sentimento não é e não pode ser maior que a nossa fé, as nossas fraquezas, os nossos pensamentos não podem ser maior que a nossa fé, nada é maior do que Jesus. Jesus, ele é o início e o fim, ele é o princípio, o alfa e o ômega, né? Por isso ele disse: tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. É o que Jesus nos diz nessa noite, mais uma vez. No mundo, aonde você está, na situação que vocês estão vivendo, vai ter situações que o vento será contrário, vai ter situações que as ondas do mar vai tentar fazer com que o teu barco venha a pique. Vai ter algumas situações que vai ser necessário você descer do barco. Vai existir situações que você vai ter a oportunidade de ouvir a voz do seu Deus e obedecer, ou ouvir e não obedecer. Mas aqui é claro, irmãos, a gente fala, é normal, natural, nós falamos: por que os outros não desceram do barco? Não é verdade? Por que só Pedro desceu do barco? É porque a conversa era pessoal, Jesus e Pedro. Nós não vemos aqui os outros discípulos dizendo: Jesus, se for o Senhor, manda que eu vá até você. Não, os outros estavam ainda mantendo o sentimento: é um fantasma. Mas Pedro resolveu mudar o seu pensamento naquele momento, porque ele falou: não é possível. Eu andei com Jesus, nós andamos com Jesus, foi Ele que nos pediu para entrar no barco, e Ele encontraria a gente mais tarde na outra margem. Então, muitas vezes isso que nós pensamos: mas por que eu estou passando essa tribulação? Foi Deus que me pediu, foi Deus que me guiou, e Ele me prometeu. Nós não temos as promessas de Jesus, que Ele será contigo por todos os nossos dias, até a consumação dos séculos, que Ele é o nosso pastor, é Ele que nos guia, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda. O que adianta o trabalhador, porque se não tiver Jesus, o trabalho é em vão, né? Em vão vigir o sentinela, se o próprio Senhor nos guardar a casa. Então, queridos, isso é muito importante nós entendermos. E aí, Pedro, ele disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça com que eu ande até ti. E Jesus falou: vem. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa maravilhosa, porque ele foi, ele colocou o pé,
E ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas. Mas pastor, ele afundou. Mas é aí que eu quero que você entenda que o Espírito te diz hoje: Jesus é maior do que a fé dele. E quando ele afundou, o que Jesus fez? Imediatamente Jesus o segurou pelas mãos e entrou com ele dentro do barco. Aleluia. Imediatamente Jesus segurou pelas mãos e entrou com ele dentro do barco. É isso que o Senhor faz conosco, irmãos. Você abrir na fé. Quem faz é Deus. Quem faz é Jesus. Mas não tire os olhos do Mestre. Não tire os olhos da palavra. A palavra não muda, meus irmãos. Quantas vezes nós temos escutado isso? Todos os dias da nossa vida nós vemos a fidelidade de Deus. Você peca, aí você se arrepende, pede perdão ao Senhor, Ele te perdoa. Porque só Ele pode perdoar pecados, sarar as nossas enfermidades. Você está enfermo, você pede e recebe. Você precisa de algo de Deus, você busca. Você bate a sua porta e abre a porta, porque Ele é a porta. Ele é imutável. E por muitas vezes nós ficamos envergonhados. Por isso que eu queria que você entendesse muito essa palavra hoje. Jesus é maior do que a tua fé. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos caminhando com fé, mas às vezes fica difícil para nós, porque nós somos humanos, é a nossa humanidade. Às vezes nós falamos: agora não vai dar mais, agora o barco vai virar. Os grandes homens de Deus na Bíblia, Elias, irmãos. Elias, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que Elias era um homem semelhante a nós, não tinha diferença, um homem de carne e osso. Mas no tempo de Elias, ele orou e pediu chuva a Deus. Ainda não tinha chovido sobre a terra, e Deus enviou chuva. Depois ele orou de novo e Deus enviou chuva, né? Por 3 anos e meio. Só que teve um tempo, esse homem cheio de fé, esse homem valente, teve um tempo que ele entrou numa caverna para se esconder. Por quê? Porque ele estava exausto, ele estava cansado, ele estava sobrecarregado. O próprio Jesus também um dia ficou nessa situação. Mas Jesus, a diferença é que Jesus nunca se escondeu. Porque Jesus vivia escondido. O que? Sim, Jesus sempre vivia escondido na presença de Deus. Sempre em oração. O mal não podia com ele. Tudo que o mal fez com ele foi permissividade de Deus para que ele alcançasse a cruz. E ainda suportou a cruz por nossas vidas. Ao ponto de no jardim de Getsemane falar: Pai, meu Deus, se for possível, passe de mim esse cálice. Olha que palavra. Mas Jesus, Deus não passou. E ele avançou pela fé. Agora eu quero lembrar você que Jesus lá na cruz do Calvário, com as mãos perfuradas, os pés perfurados, uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, quase no momento dele entregar o seu espírito a Deus, se render e conseguir o maior triunfo para as nossas vidas. Ele fala em hebraico: Eloi, Eloi, sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparas? Será que era realmente isso que Deus tinha feito com ele? Deus tinha desamparado Jesus na cruz? Não, meus irmãos. É que naquele momento Jesus estava tomando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. E a Bíblia diz que o pecado, o profano, não habita com o santo, né? Então, aquele momento verdadeiramente foi um momento de extrema dor. E Jesus então disse: Pai, a ti entrego o meu Espírito. Então, olha as palavras. Mas ele entregou o Espírito. Pedro afundou, mas ele andou sobre as águas. Elias entrou dentro da caverna, mas
Queridos, enquanto nós estamos na nossa humanidade, nós vamos ter muitas variações. A única coisa que nós não podemos perder é a fé. Um dia talvez a tua fé pode atingir um ápice muito grande, muito elevado, e glória a Deus por isso, como a mulher hemorrágica fez, né? Mas talvez alguns dias você pode estar dentro de uma caverna. Isso não significa que você perdeu a fé, mas aonde você entrar, aonde você estiver, continue clamando a Deus, continue colocando a tua fé em prática, porque Pedro, ele andou pela fé, ele andou, mas a Bíblia diz que num tempo determinado ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as tempestades. E esse é o grande exemplo desse texto, irmãos, que a gente pode usar e abusar desse texto e aplicar nos nossos dias para que nós venhamos a ser vigilantes com demasiado cuidado, para que nós não venhamos a olhar as circunstâncias, porque as circunstâncias têm um projeto de roubar a nossa fé. O diabo, ele quer roubar a nossa fé, quer matar a nossa fé, quer destruir a nossa fé. As circunstâncias do mundo, tudo contribui para tirar a nossa fé, para que a gente não acredite na volta de Jesus, mas Jesus está voltando, irmãos. Isso é a maior certeza que nós temos. E se nós formos recolhidos hoje, Jesus já voltou para nós, não é verdade? Então, Jesus está voltando. A fé, você não tem fé que você está vivo? Você não tem fé que um dia você vai morrer? Agora, você não tem fé que você vai voltar para Jesus e que Ele está voltando para nós? E que você precisa cultivar essa tua fé e saber sobre todas as coisas que Jesus derramou para a nossa fé. Foi Ele que nos dá a fé. A fé é um dom e vem de Deus, porque tudo para nós vem de Deus. Deus derramou o seu amor ao nosso coração. O amor é um dom de Deus. O perdoar é um dom de Deus. E o melhor, irmãos, como que Deus é assim de todas as coisas? Até para nos arrepender dos nossos pecados, nós não conseguimos nos arrepender sem a mão de Deus sobre nós. Até o arrependimento. Então, pare, reflita, analise sobre essa questão. Eu não sou capaz de me arrepender dos meus pecados se não estiver Deus sobre a minha vida. Então, louvado seja Deus quando eu erro, quando eu peco, e Ele gera em mim um arrependimento. E eu agora, arrependido dos meus pecados, confesso os meus pecados a Ele, e ouço a voz dele dizendo: vem, filho, se assente à mesa comigo. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, e eu tenho cuidado de ti. Verso 29, né? Ele disse: vem, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas olha aqui, ó, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me, Senhor. Nós estamos falando de um homem que tinha fé, que já estava andando sobre as águas. Mas aconteceu duas coisas. Primeiro, ele olhava para a tempestade. Segundo, ele teve medo. Mas Jesus foi maior que a fé dele. Quando ouviu ele dizer: salva-me, salva-me. Não foi Jesus que falou: vem? Jesus não falou para ele: fica no barco, fica onde você está. Não, Jesus falou: vem, vem que eu sou contigo. E ele foi. Agora, a partir daí, irmãos, se você afundar, se você flutuar, se você nadar de braçada, se você acontecer o que acontecer, seja feita a vontade do Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que privilégio de Deus, irmãos, no momento da vida, ser recebido por Jesus, será acudido imediatamente por Jesus, porque esse é o nosso Jesus, irmãos. É o presente
subiram para o barco, acabou o vento. Quem é esse que até os ventos o obedecem? Quem é esse que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará? E este é o Deus que deu a vida por nós, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais. Viva, e viva em Cristo Jesus. A nossa esperança, a nossa viva esperança em Cristo Jesus, nos torna a cada dia mais parecido com Ele. E aí, queridos, você vai mudar o sobrenatural, vai viver o sobrenatural, mas o dia que você afundar, o dia que você não tiver tanta força, saiba que Jesus está com as mãos estendidas para nos abençoar e não corridas. Ele vai te resgatar, assim como Ele resgatou nós da morte para a vida, da prisão para a liberdade. Ele nos resgata a todo dia, até mesmo os nossos maus pensamentos. Então, pare de ouvir as vozes contrárias do mundo e principalmente a tua própria voz. Porque, infelizmente, muitas vezes a voz que nós mais ouvimos é a nossa própria voz. Mas a voz que nós devemos ouvir, ela é sem ruído, é a voz do Senhor ao nosso coração. Elias, quando estava naquela caverna, a Bíblia diz que veio um forte vento que despedaçava as tendas, mas Deus estava ali. Veio um terremoto que destroçava as pedras, mas Deus não estava no terremoto. Veio um fogo superaquecido, mas Deus não estava no fogo. Mas aí veio um cicio suave e tranquilo, uma voz suave. Elias, vem. Elias, vem, sai dessa caverna. Pedro, vem, sai deste lado. André, Antônio, Maria, vem, que eu sou contigo. Amém, queridos? Queria deixar essa mensagem para você que talvez hoje está pensando assim: cadê minha fé? Está desanimado com você mesmo. Você já viveu assim? Ficou desanimado, falou: meu Deus, eu já tive tanta fé, mas hoje parece que eu não tenho mais essa fé. Eu já fiz tanta coisa pela fé, mas hoje eu não tenho. Tem sim. Deixa a chama que está em ti ser incendiada novamente. Peça para Jesus o batismo do Espírito Santo e fala: Jesus, se tu és o meu Deus, manda que eu vá para ti. Me proporcione alguma situação para que eu veja o Senhor novamente. Amém, queridos? Vamos orar, vamos entregar a situação a qual nós nos encontramos neste momento nas mãos do Senhor. Deus, Ele sabe de todas as coisas, e melhor do que isso, se Ele permite que cada um passe por grandes aflições, é porque Ele está esperando que nós tenhamos o bom ânimo dele, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, e com amor no nosso coração, com gratidão, e sabendo, Pai, que Tu és o Deus que tem dirigido os nossos passos, cuidado das nossas vidas, fortalecido ela em todos os nossos dias, nós entregamos mais uma vez no Teu altar aqueles irmãos, os Teus filhos, as Tuas filhas, estão, ó Deus, passando pelas adversidades da vida, assim como os discípulos estavam passando pelo vento contrário, pelas forças da ondas, estavam quase levando o barco a pique, ainda amedrontados, com medo, terror noturno, que nós chamamos hoje da ansiedade, da síndrome de pânico, mas os discípulos estavam ali gritando: é um fantasma, mas Pedro
exerceu a sua fé, ousou a querer ouvir a tua voz no meio daquela tempestade. E ele disse: Senhor, se é tu mesmo, mande que eu venha até o Senhor. E ele ouviu a tua voz, Pai. É isso que nós queremos, ouvir a tua voz nessa noite. Voz essa que fala no íntimo, no âmago da nossa alma, e que nós não temos dúvida, porque o teu Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos os teus filhos. Por isso, nesta noite, eu libero uma palavra de bênção, Pai, de cura, de transformação, para aqueles que estão sobrecarregados, abatidos, já não têm mais estrutura, estão com medo, Pai, achando que o barco da sua vida vão virar, que nada mais vai acontecer. Pai, que o Senhor venha surpreender cada um deles, assim como o Senhor surpreendeu os discípulos ali, fazendo com que Pedro andasse pelas águas, e surpreendeu Pedro também novamente, quando este afundou, e o Senhor imediatamente o colocou dentro do barco e acalmou toda a tempestade. Acalma-se dessa tempestade, porque tu sabes o limite e o suporte de cada um dos teus filhos. E eu creio nessa palavra, eu creio no Deus de cura, eu creio no Deus que cura, que liberta, que transforma, que regenera, Pai, que até os ventos obedecem. Que o Senhor possa soprar para outro lado todo esse vento contrário. Sopra, Pai, um vento a favor, que nós venhamos a estar todos no teu caminho, Pai, e que assim seja por todos os nossos dias. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz e que Deus os abençoe. Amém.